ar agora, né? Vamos ver se volta ao vivo aí, vamos ver o que acontece aí. Baruch Hashem, né? Infelizmente tivemos aí um novo corte, mas vamos dar continuidade aí. Esperamos aí que esteja no ar aí, que os amados estejam por aí, né? Hoje tá difícil, né? 3 cortes, misericórdia, não é verdade? Então vamos lá, né? Esperando aí o pessoal chegar, amém, amém, né? Hoje são 3 cortes que nós tivemos hoje tá complicado aí o primeiro dia da semana, né? A Parashá Korah é pesada mesmo, não é fácil não, né? Então vamos lá, retornando, né? Luciana Rodrigues já por aí, né? Retornando aí, vamos em frente aí na nossa jornada aí, ok? Baruch Hashem, né? Nós vamos ter aí pela frente aí durante a semana, né? Parashá Korah, 95 versículos, para podermos estar fazendo reflexões sobre esta Parashá, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, né? Na questão da ação, sobre pensamento, fala e ação. Então a Edna já está a postas, né? E nós vamos aí então trazer as lições aí. Eu consigo chegar mais perto, vamos lá. Vamos aqui. Aí. Sobe um pouquinho, aí. Baruch Hashem. Mais um pouquinho para frente. Aí. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a letra Rei, e segundo os nossos mestres, né, Deus criou o mundo com a letra Rei. Então nós temos pensamento, fala e ação, certo? E dentro dessa questão pensamento, fala e ação é exatamente onde há harmonia. Então nós temos aqui na letra Rei que nós temos um espaço aqui em cima, né? Esse espaço aqui em cima é exatamente um canal livre para poder realmente ter unidade entre pensamento, fala e ação. E ao mesmo tempo nós temos aqui realmente, né, a parte de baixo, que significa aquele que se desvia da fé monoteísta, dos princípios da Torá, mas para ele é aberta uma porta superior onde ele pode retornar a Deus, fazendo techuvá. Então, por isso, pensamento, fala e ação, elas estão conectadas, certo? Sobe um pouquinho, mais um pouco. Aí. Aqui nós temos o nome de Korah no hebraico, o Kaf, o Resh e o Het. E aqui o Het, ele é fechado, ele é diferente do Rei. Então, aqui está fechado. Então, o físico não mais olha e nem deseja o espiritual. Então, Korah, ele não estava com os olhos espirituais, ele estava com ação, atitude. Então, por isso ele foi por tudo ou nada. Na letra Resh, nós vemos aqui a ausência exatamente da ação, certo? Porque a ação aqui, ela é ausente, no sentido de fazer aquilo que está em harmonia com o pensamento e com a fala, que está em conexão com a letra Rei, que tem conexão com a criação. Então, nesse aspecto aí, nós temos de fato essa questão. Quanto à questão da letra Kaf, né, nós temos aí a perna dele vai para baixo, né? Então, essa perna do Kaf que vai para baixo, então ela se estende para baixo, não é mais ditada pelo pensamento e pela fala da Torá. Então, ele age segundo o seu egocentrismo. Então, Korah, ele agiu dessa forma. Então, as próprias letras do nome de Korah traz para nós estes ensinamentos para que nós possamos estar aí aplicados no aprendizado aí. Obrigado, secretária Edna. Né? Então, amados, a Hassidut, ela fala para nós que
dentro da revolta de Cora, ocorreu exatamente nesse momento, ou seja, porque ela foi motivada pelos pecados dos espiões. Então, ele continuou dentro da questão, tipo de sequência da rebelião dos espiões, né, Cora. A razão mais profunda para os espiões não quererem entrar na terra de Israel foi porque preferiam a vida exclusivamente espiritual do deserto e uma vida de serviço a Deus e não em meio às preocupações do mundo secular. Então, Cora, ele vem na mesma linha em que os espiões tiveram a sua rebelião. Isolar-se completamente. E essa não é a intenção de Deus. Deus, ele não quer que venhamos ficar isolados. O isolamento não tem como difundir, expandir o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ficar isolado de tudo e de todos simplesmente significa realmente não dar cumprimento à vontade divina, que é transformar o mundo para ser a sua moradia. Então não adianta nada você ficar preso na sua bolha, separado no seu rol de amizades, né, monoteísta, e ficar ali. Você precisa se envolver com as nações. As nações é nossa responsabilidade. Por isso que nós, não judeus, Benei Noa, com monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, é para seguirmos as orientações do Rebbe, através do Rav Yaakov Gerastad. Ele orientou os rabinos a adentrarem as nações e trazer o monoteísmo, as 7 leis de Noah. E através do nosso Rav Yaakov Gerastad, que é a nossa liderança, nós precisamos dar continuidade a essa questão. Então não adianta nada você, eu vou me isolar entre elas, eu vou ficar só no meio dos Benei Noa, acabou, não quero conversa com mais ninguém. Outros então falam aí, não, eu vou fazer minha conversão, vou virar judeu, acabou e tchau. E se isola de tudo e de todos. Ninguém está cumprindo, dessa forma ninguém vai cumprir a vontade divina, que é transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, a questão pensamento, fala e ação, ela está em conexão exatamente com o quê? Ela está em conexão em que nós precisamos ir no meio, entre os não-judeus, e levarmos a ele um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E isso depende de cada um de nós, para cumprirmos esta missão sem sombra de dúvidas. Então, a nossa luta para harmonizar a ação física com a contemplação espiritual ocorre em 3 frentes, ou seja, primeiro, a necessidade de assegurar que as intenções da pessoa não permaneçam na esfera do pensamento desejoso, mas que se tornem atos reais, ações reais, ou seja, realizar. Então, não significa, eu tenho boas intenções. Tem um velho ditado que diz assim, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? Tem um velho ditado que fala isso daí, né? Então, ter boas ações e não ter, ter boas intenções, né? De boas intenções o inferno está cheio, é o ditado antigo esse, né? Ter boas intenções, mas não ter ações, não significa nada. E é exatamente isso daqui, a nossa luta para harmonizar a ação física com a contemplação espiritual, que ela ocorre de 3 formas. Primeiro, a necessidade de assegurar que as intenções, elas realmente não permaneçam apenas na esfera das intenções, mas que ela venha criar ações. Segunda questão, que as ações da pessoa sejam sempre ditadas pelos sistemas de valores da Torá. Não deste ou daquele segmento religioso, ou deste ou daquele líder espiritual A, B ou C. E a terceira questão é que
a ação nunca seja superexaltada e que o indivíduo sempre aspire ser mais espiritual do que lhe é permitido, certo? Então, aquela famosa expressão antiga, né? Não adianta você ser santo do pau oco. Ou seja, é buscarmos realmente a nossa santidade dentro do nosso nível, dentro da nossa medida, dentro do nosso caminhar, no nosso dia a dia. E o detalhe, nós não vamos realmente sermos santos da noite para o dia. É uma busca constante. O principal é estarmos nessa busca constante. E é isso que realmente aqui o pensamento racídico quer dizer para nós, que pensamento, fala e ação precisam andar em harmonia. Um não pode ser isolado do outro, porque aí cada um vai para extremos, que não estão baseados nos verdadeiros valores da Torá. Por isso o equilíbrio entre o espiritual e o humano. O equilíbrio entre realmente o mundo espiritual e o mundo físico, secular. O equilíbrio entre o divino, Deus, e o ser humano, para que o equilíbrio do Sinai seja uma realidade constante no nosso dia a dia. Por isso os nossos sábios ensinam que o mundo ele foi feito com a letra Rei, segundo Menahot 29b. Isso porque sua forma representa o equilíbrio entre as dimensões mais espirituais do pensamento, da fala e das ações físicas. Então, os níveis mais espirituais do pensamento e da fala, com relação às ações físicas, ela traz o equilíbrio. Por isso que quando o equilíbrio ele fica isolado, ele leva para extremos negativos. Mas quando realmente há esse equilíbrio entre a fala e o pensamento, que são os níveis mais espirituais, né? Então, em união com ações físicas, levam as pessoas não a distorcer as verdades da Torá, mas realmente a se entregar cada vez mais nos verdadeiros valores da Torá. Por isso, né, de forma resumida, o pensamento racídico assim diz: é relativamente fácil ser totalmente espiritual e reservado ou totalmente físico e mundano. Isso é muito fácil. Ah, eu quero ser espiritual. Se isola, não tem contato com nada, com ninguém, fica lá o ermitão. Ou então ele fala totalmente físico e mundano. Então ele resolve ser totalmente, se entregar realmente ao mundo físico e mundano, profano, certo? E ali ele vai embora com seus deleites, né? É muito fácil qualquer uma dessa decisão isolada. Isso não precisa ser nenhuma pessoa esperta, inteligente ou algo semelhante. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, realmente, o desafio é trazer equilíbrio dentro desse aspecto. Harmonizar é o nosso desafio. Harmonizar o espiritual e o mundo espiritual e o mundo físico e mundano. É você estar realmente na sua fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, seguindo os valores da Torá e das 7 leis de Noach e as suas ramificações, e ao mesmo tempo estar entronizado entre as nações, no mundo físico, no mundo material, no mundo profano, sem se contaminar, mas trazendo luz e presença divina para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, dentro desse aspecto aí, certo? O que nós precisamos realmente é estarmos cada vez mais dentro do aspecto, né, de tomarmos cuidado com o mau vizinho. Aqui nós temos o aspecto sobre o mau vizinho. Por quê? Porque Korah, que faz parte dos filhos de Kehat, está na parte sul, né, do acampamento, né, do grande acampamento, onde o Mishkan, o tabernáculo no deserto, é o centro,
e as tribos, 3 tribos de cada lado do Michiquã. Na parte sul do Michiquã, como foi mostrado outrora, né, está os descendentes de Querate, que é, entre eles, Corah. E o acampamento de Reuven é o acampamento em que traz aí, né, a própria tribo de Reuven, Shimon e Gad, né? E essa tribo, esse acampamento, melhor dizendo, é conhecido como o acampamento dos briguentos, e Shimon está ali entre eles, né? E então, Corah, ele encontra, não com todas as 3 tribos, mas com uma parte ínfima, realmente desse acampamento de Reuven. Por isso que ele encontra Datã e Avirã, que é da tribo de Eliav, né? E On, que é filho de Pelet, né? E nesse sentido aqui, ele se une numa rebelião contra Moshe. E com eles são somados 250 homens que vão somando-se com Corah, Datã e Avirã. On, né, filho de Pelet, no princípio está na rebelião, mas nós vamos ver ali mais na frente que realmente no dia decisivo, né, porque Moshe está convocando para o dia seguinte, na parte da manhã, né, eles levarem os seus incensários, né, para elevar uma oferta a Hashem. O incensário, a oferenda do incenso, é a oferta mais nobre para Deus. Então é um momento muito sublime e de muita intensidade de santidade. Quem não estiver de acordo ou dentro dos valores da Torá, vai morrer. E Moshe alertou sobre isso daí. E por isso nós vemos aí, né, no final do versículo 7 do capítulo 16, vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Então Moshe alertou, porque eles estavam abandonando os verdadeiros valores da Torá e estavam seguindo cegamente um extremo, a ação, sem o equilíbrio do pensamento e da fala, sem o equilíbrio espiritual. Então, os vizinhos maus se uniram. Datã e Avirã, dos filhos de Eliav, e On, filho de Pelet, descendentes de Reuven. Então, na tribo de Reuven, certo? Corah, ele encontrou esses aliados, Datã e Avirã, e mais 250 homens para estarem com eles nessa sua rebelião contra Moshe. Então aqui nós temos agora, de fato, o que? Nós temos aí sobre a questão do mau vizinho. O mau vizinho, ele pode trazer um veneno mortal para você. Se você não tomar cuidado, se você não se for precavido. Então, por isso, cuidado com o veneno mortal que um vizinho mau pode te trazer. Corah trouxe um veneno mau. Datã e Avirã e mais 250 homens foram contaminados por esse veneno mortal e somando aos seus interesses pessoais, certo? Porque eles queriam derrubar Moshe de qualquer forma, né? Então, dessa forma, o veneno mortal se espalhou entre eles. 250 homens, mais Datã, Avirã e Corah. Então, o perigo do mau vizinho. Então, o mau vizinho é aquele que te leva longe dos valores da Torá e das 7 leis de Noé. Nós estamos num período conhecido como período de festas juninas. Então, você pode ter um bom ou um mau vizinho. O bom vizinho vai te levar longe das festas idólatras. O mau vizinho vai te levar perto das festividades idólatras. Então, quando você cai dentro da lábia, do veneno mortal do seu vizinho, né, em que ele diz, não tem problema algum, o que tem de mais? Pode comemorar as festas juninas. É uma questão de cultura. É uma questão de folclore, não tem nada a ver com isso, não. Então ele te leva com veneno mortal, longe dos valores da Torá e longe de Hashem.
E aí você se soma com Korah, Datã e Avirã numa rebelião contra Deus. Porque a rebelião contra a liderança é uma rebelião contra Deus. As pessoas precisam entender isso daí. Então, por isso, cuidado com o veneno mortal do seu vizinho, certo? No versículos 8 até o versículo 13, nós temos aí um momento, né, em que nós encontramos a tentativa de reconciliação de Moshe. Moshe viu que eles ainda estavam obstinados, então ele disse a Korah de forma gentil: por favor, me escutem, filhos de Levi. Já não é suficiente que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre a congregação de Israel, trazendo para vocês perto dele para realizar os serviços do tabernáculo de Deus e ficar diante de toda a congregação para serem seus ministros? Ou seja, a tribo de Levi, ela foi escolhida entre as 12 tribos para ser uma tribo especial, para estar à frente do povo, para representar o povo, estar abençoando o povo, elevar as suas oferendas. Então, não basta isso para você, Korah. E quer agora fazer uma rebelião, não contra mim, mas contra a vontade divina. Por quê? Porque foi Deus que escolheu a mim e o meu irmão Aharão para ser o Kohen Gadol. Mas ele aproximou vocês para perto dele, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com vocês, e agora vocês querem o sacerdócio também. Quando eu indiquei Aharão como sacerdote, isso foi sob instruções explícitas de Deus. Portanto, você e todo o seu grupo estão agora se unindo contra Deus e não contra mim. E qual razão válida vocês têm para reclamar sobre Aharão? Qual é o pecado de Aharão? Qual é a corrupção dele? Para que vocês possam contestar diante de Deus a liderança de Kohen Gadol de Aharão? Moshe enviou mensageiros para chamar Datã e Avirã, para poder conversar com eles. Mas eles disseram: nós não vamos subir e falar com Moshe. Não foi suficiente você ter nos tirado de uma terra onde jorra leite e mel para nos matar no deserto? E agora você quer governar sobre nós também? Então a nossa aliá termina aqui nesse versículo 13, né? Do capítulo 16. Então vejam a resposta que Datã e Avirã mandou para Moshe. Uma rebelião completa contra Moshe. Então, por isso, amados, quando nós saímos da região celestial, espiritual, e nos entregamos à questão da ação mundana, profana, o mundo físico, secular, sem os valores da Torá e das 7 leis de Noé, nós vamos a um extremo perigoso. Nos rebelamos contra a autoridade de Deus. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso dia a dia. Cuidado com o vizinho mau que te leva longe dos valores da Torá e das 7 leis de Noé e suas ramificações. Usando, entre outras expressões, dizendo: o que tem de mais? Não tem problema nenhum. Como Korah, né? De forma análoga, por assim dizer, né? Ele levou o Datã, Avirã e os 250 homens se rebelar contra Moshe e Arão. O que tem de mais? Deus não falou só com eles, ele falou com nós também. E se ele falou conosco, então nós podemos tomar decisões e atitudes que nós acharmos melhor. Então, cuidado com o rebelar-se contra a vontade divina. É muito perigoso isso. Ok? Vamos em frente, né? Amanhã nós estaremos continuando aí as tentativas de reconciliação de Moshe e vamos ver aí o que vai acontecer, né? Com a questão deles entregarem a sua oferenda de incenso, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Tem muitas lições pela frente aí.
Conto com as vossas preces para hoje à noite, né? O nosso plantão da noite. Finalizando, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: como consequência do episódio dos espiões, Korach chegou à conclusão de que o estudo da Torá não é intrinsecamente superior à observância dos mandamentos. Portanto, seguiu raciocinando: aquele que trabalha para ganhar a vida não deveria ansiar por momentos inspiracionais de reconexão com a espiritualidade, pois o que mais importa é a ação e não o pensamento e a fala. Consequentemente, deduziu que tampouco era necessário que uma elite de indivíduos, no caso a tribo de Levi, os Kohanim, e em especial o Kohen Gadol, se dedicassem de forma exclusiva à vida espiritual, com o objetivo de inspirar o restante de nós. Era ou tudo ou nada, ou seja, ou inspiração ou ação. E a ação era o que importava e pronto, na visão de Korach. Moshe respondeu aos argumentos de Korach, explicando que tal elite de indivíduos que dedica-se exclusivamente ao serviço a Deus é necessário tanto para inspirar a todos aqueles que estão ocupados com os seus serviços seculares, com as tarefas do mundo material, quanto para instruí-los em relação ao que é permitido e o que é proibido dentro dos aspectos na visão e no mundo espiritual e no mundo secular. Sem tal orientação e inspiração, é muito fácil perdermos de vista os nossos ideais e acabamos virando escravos do materialismo, ao invés de sermos o seu mestre, prevalecendo sobre o materialismo. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que é muito perigoso ou tudo ou nada. E nós precisamos procurar o equilíbrio, o mundo espiritual e o mundo secular. Uma vida espiritual e uma vida envolvida com as questões seculares da vida, dentro do mundo material e profano. Trazer equilíbrio para que nós possamos trazer mais presença divina, mais luz divina, os valores da Torá, os valores das 7 leis de Noé e as suas ramificações, para que nós possamos elevar o mundo secular a níveis espirituais de santidade. Então, que isso possa fazer com que nós venhamos transformar este mundo para ser a moradia de Deus e que Mashiach, para a redenção final, venha acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Né? Os amados aí, desculpem, hoje nós tivemos 3 interrupções, né? Infelizmente. Mas vamos aí para o aprendizado. Né? A jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ela não é fácil. Se fosse fácil, até Maria Mole andava nessa jornada. Mas somos obstinados em buscar realmente o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo secular. Torá, 7 leis de Noé e as questões do nosso mundo secular para trazer equilíbrio, luz e transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Conto com as vossas preces para o nosso plantão desta noite e amanhã estaremos de volta aí seguindo a Parashá Korach no deserto. Shalom, shalom. Até lá.